Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre equações lineares de primeira ordem não homogênea. Vamos falar inicialmente sobre a definição de uma equação linear de primeira ordem homogênea. Para isso, consideremos P uma função contínua. Então, qualquer função escrita com o seguinte formato: dy dx mais aquela função p de x contínua vezes y igual a zero, esta equação diferencial é denominada de equação linear homogênea de primeira ordem. Passemos para a sua solução. Primeiro, vou escrever de forma adequada esta equação e automaticamente passo a fazer a separação de variáveis. Então, fico com a expressão 1 sobre y dy dx é igual a menos px. Esta expressão 1 sobre y dy dx não é nada mais do que a derivada de logaritmo natural de y em relação a x, como podemos observar. Então, fazendo a integração, ambos os membros, em relação a x, obtemos esta expressão. Bom, como sabemos, o operador integral sobre um operador derivada em relação a x, eles automaticamente se cancelam, então a expressão que fica no primeiro membro é o próprio logaritmo natural de y. Então fica logaritmo natural de y é igual a menos a integral de p de x dx. Por isso que precisamos que p de x seja uma função contínua, para que ela seja integrável. Finalmente, aqui é só isolar o y, né, deixar de forma explícita. Aqui o logaritmo tem base e, então o y é elevado a esta expressão, que é uma integral. Então, esta é a solução de uma equação linear de primeira ordem homogênea. Passemos agora para a equação linear de primeira ordem não homogênea. A definição. Consideremos P e Q duas funções contínuas num determinado intervalo I real. Então, toda equação diferencial com esse formato, dy dx mais p de xy igual a q de x, com q de x não identicamente nulo, tá? Esse termo, segunda expressão que se encontra no segundo membro, não identicamente nulo. Então, essa expressão vai ser chamada de equação linear não homogênea, de primeira ordem. Seu método de solução consiste em usar um fator de integração. Vamos usar esse fator de integração. Vamos multiplicar a equação por uma expressão que depende de x. Como é uma igualdade, basta multiplicar o primeiro membro e o segundo membro para manter a igualdade desta equação. Observando a expressão que fica no primeiro membro, lembra a derivada de um produto, desde que esta expressão, u vezes p de x, fosse a derivada de u. Se essa expressão fosse a derivada de u, automaticamente estaríamos falando da derivada do produto de u vezes y. Ok? Então, vamos colocar uma condição. Se u vezes p de x for igual a derivada de u em relação a x, então, essa vai ser a minha condição. Vamos obter a seguinte expressão. Observem. Aqui estaríamos com du dx no lugar dessa expressão, só que esta expressão vira a derivada de um produto, a derivada de u vezes y. Então, reescrevendo isto, estaremos falando da derivada do produto de u vezes y em relação a x,
é igual a u vezes q de x. A seguir, faço a integração agora em relação a x. Então, integro uma derivada, integral em relação a x de uma derivada em relação a x, cancelamos então, e fico apenas com o produto de u vezes y. Isso significa, então, que u vezes y vai ser nada mais do que integral de q de x. Aqui colocamos mais a constante, tá? Porque entenda-se que você está efetuando uma integral, em algum momento tem que colocar uma constante, já seja no primeiro ou no segundo membro. Daqui, retiramos então uma solução para y. O y pode ser escrito como 1 sobre u vezes esta integral de u q de x mais aquela constante. Lembrando que esse fator u ainda é desconhecido, mas ele vai ser obtido a partir dessa condição que foi inserida. A condição de que u vezes p de x seja igual a du de x. Se encontramos uma solução que satisfaça essa condição, então automaticamente podemos utilizar esse u encontrado nesta expressão e vamos encontrar a partir daí a solução y para esta equação. Bom, usando então a minha condição, eu sei que du de x menos, passando isso para o segundo membro, menos u vezes p de x, ou p de x u, é igual a zero. Esta equação é a nossa equação linear homogênea, que vimos agora há pouco, cuja solução sabemos que é e elevado a menos integral de p de x dx. Mas isso sempre enquanto a expressão aqui tenha o sinal positivo. E neste caso tem o sinal negativo. Então, a solução vai ser e elevado a integral de p de x dx, com sinal positivo. Substituindo agora esta expressão na solução anterior, vamos encontrar então que a minha solução da equação diferencial linear de primeira ordem não homogênea vai ser dada por 1 sobre u, só que esse u é e elevado à integral de p de x dx, vezes a integral de e elevado à integral de p de x dx, vezes q de x dx mais c. O que a gente fez nada mais é de que fez a substituição da expressão u, o fator, pela solução encontrada. Aqui temos uma fórmula. Não se recomenda muito que o aluno decore fórmulas. O que vamos fazer para resolver qualquer exercício, vamos tentar repetir esse processo. Vamos aqui para o primeiro exercício. Vamos para o nosso primeiro exercício. Vamos calcular a solução dessa equação diferencial linear de primeira ordem não homogênea. E ela tem esse formato, que é o formato padrão dessa equação. Apenas basta pegar o termo x ao quadrado e colocar ele no segundo membro. Tá? Então, como se procede? Não vamos usar fórmula inicialmente, vamos repetir o mesmo processo anterior, que é procurar um fator integrante, multiplicar por um fator u que depende de x, de tal forma a transformar esta equação na derivada de um produto. Vamos, então, considerar u uma função em u de x, que depende de x, e vamos multiplicar a equação ambos os membros, e temos esse resultado. Agora, se considerarmos a expressão u vezes x ao quadrado como sendo du de x,
vamos obter aqui, no primeiro membro, a derivada do produto entre quem? Entre u vezes y. Por quê? Porque a primeira está u vezes derivada de y, mais seria agora a derivada de u vezes y. Okay? Então, essa é a derivada de um produto. Então, isso se consegue se considerarmos ux ao quadrado igual a du de x. Se isso é possível, então isto pode ser transformado na derivada do produto. Então, esta vai ser a nossa condição. E essa condição vai ser válida se encontrarmos uma solução U que satisfaz essa equação. Então, vamos proceder, vamos considerar essa condição. Vamos dizer que ux ao quadrado é igual a du de x. Substituindo, então, na equação, ela vai ficar u vezes dy de x mais du de x vezes y igual a ux quadrado. E aí, no primeiro membro, é a derivada do produto, derivada de u vezes y, como sendo igual a ux quadrado. Próximo passo é integrar ambos os membros. E a integral em relação a x, né, vou obter, no primeiro membro, é o produto de u vezes y. Do outro lado, vou encontrar a integral de ux quadrado de x mais a constante. Agora, precisamos isolar o y, que é a variável principal aqui na nossa equação. Então, passo dividindo u, e aí eu encontro a solução. Y igual a 1 sobre u, integral de ux quadrado de x mais c. Esta solução depende do u. Então, precisamos encontrar essa expressão u. E essa expressão u vai estar na condição. Vamos tentar encontrar ela a partir desta condição dada. Então, segunda condição, du de x é u vezes x ao quadrado. Procedendo para separar as variáveis, né, jogo u para o primeiro membro, eu estaria escrevendo isso como 1 sobre u du de x, igual a x ao quadrado. É fácil observar que este primeiro membro não é nada mais do que a derivada do logaritmo natural de u. É a derivada do logaritmo natural de u. Aí, então, passamos a sua integral, né? Integramos. E o que vamos obter no primeiro membro é o logaritmo natural de u. E no outro membro, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais uma constante, que vamos chamar de d. Próximo passo agora é encontrar a expressão u. Como aqui temos um logaritmo de base e, significa que u vai ser escrito como e elevado a toda esta expressão que se encontra no segundo membro. Então, u elevado a x ao cubo sobre 3 mais d. Se separarmos aqui, expoente aqui, podemos separar em duas. Quer dizer, seria uma expressão e elevado a x ao cubo sobre 3 vezes e elevado a d. E elevado a d é uma constante. Vou chamar de f. Então, essa expressão u é igual a f e elevado a x ao cubo sobre 3. Agora, vou substituir este resultado aqui na equação anterior. Então, se substituirmos, vamos colocar no lugar de u, f e elevado a x ao cubo sobre 3, integral de f e elevado a x ao cubo sobre 3, vezes x quadrado de x. Observem que aqui o fator, o número, a expressão, a constante f, vai passar dividindo, né? E na expressão independente, o termo independente vai ficar c sobre f, que é também uma constante.
Essa é uma constante. Então é importante observar para esse detalhe, para que nos procedimentos que a gente venha a realizar para resolver este tipo de equações, não existe necessidade de colocar o tempo todo tantas constantes. Por exemplo, quando foi encontrada a solução aqui do fator de integração u, não havia necessidade de colocar esta constante. Por quê? Porque esta constante veio a evidenciar que se transforma em uma outra constante f, que no final ela vai ser simplificada. Tá? Isso vocês vão ver, né, com o decorrer dos exercícios. Inicialmente vamos substituir, mas posteriormente é fácil de ver que não há necessidade de estar colocando constantes e constantes o tempo todo na integração, né? Porque entre elas, novamente vai se juntar essas constantes e vai virar novamente uma outra constante. Então aqui já podíamos ter feito isso. Continuando então, agora a integral de e elevado a x ao cubo sobre 3 vezes x quadrado dx segue de forma bem simples, né, pela substituição. Basta você chamar esse expoente de u ou qualquer outra variável z, né, no caso seria z, e elevado a z, a sua derivada seria 3x ao quadrado sobre 3, que é x ao quadrado dx. Então, esta expressão é e elevado a c dc, que não é nada mais do que e elevado a c, quer dizer, e elevado a x ao cubo sobre 3. Tá? Então, esta integral, por integração simples, de substituição simples, vai dar e elevado a x ao cubo sobre 3. Que vai ser multiplicado por 1 sobre e elevado a x ao cubo sobre 3. E aqui, c sobre f é uma constante, que já podíamos ter deixado assim desde o início. Né? E utilizar o fator u sem a constante. Porque na hora agora de multiplicar, vamos conseguir chegar, né, nessa expressão. Multiplicando, simplificando dá 1. Aqui seria C1 dividido por e elevado a x ao cubo sobre 3, que passa para o numerador como e elevado a menos x ao cubo sobre 3. Esta seria a solução da equação. Agora, vamos tentar resolver a mesma equação usando apenas a fórmula encontrada. O que encontramos como fórmula? Para uma equação diferencial linear não homogênea, né, quer dizer, quando q de x não é identicamente nula, a sua solução é 1 sobre e elevado à integral de p de x dx, vezes integral de e elevado à integral de p de x dx, vezes q de x dx mais c. Em este caso, basta identificar os coeficientes, quem vai ser p de x e quem vai ser q de x na equação dada. A partir daí, usamos a nossa fórmula. É importante observar que esta fórmula já contempla o caso da equação linear homogênea, que é dizer, quando q de x for igual a uma função identicamente nula, quando for igual a zero. Se substituirmos q de x por zero, em esta expressão, cancelaria esta integral. Aí ficaria com 1 sobre e elevado a p de x dx, 0 mais uma constante. Aí, nada mais do que multiplicar isto e passar essa expressão para o numerador. E aí você pode se perguntar o que aconteceu com essa constante. Essa constante, na verdade, vai ser contemplada na hora da integração. Quando você integra aqui, você vai colocar mais a constante e aí vai aparecer essa constante C. Então, uma solução já contempla a outra, né? Vamos então usar essa fórmula identificando quem é p de x e q de x. Passando
esta expressão para o segundo membro, podemos facilmente identificar que o fator que multiplica y é q de x e o termo independente é o x², né? Então vai ser x² y, x² vai ser o p de x e q de x vai ser x² também. Agora, nada mais é do que substituir nesta fórmula encontrada. Então, substituindo, no lugar de p de x, x² de x, e q de x também como x². A integral é x² sobre 3. Aqui vamos ter x² sobre 3 vezes x² de x. Okay? Agora, esta integração, já vimos que dá para fazer pela substituição simples, e vai ser e elevado a x² sobre 3. Já tínhamos observado, multiplicando, chegamos à nossa solução. A solução usando fórmulas é uma solução que muitas das vezes vamos tentar evitar, porque o fato de usar fórmulas evita, no caso, usar todo o procedimento matemático para chegar na solução de uma equação diferencial. Porque em alguns cursos, não sendo o nosso, em outros cursos, pode não ser trabalhado esta fórmula. Então, o procedimento correto é aquele inicialmente, através do fator integrante, e não simples a decorar apenas uma fórmula. Então, é importante que o aluno pondere bem em que momentos ele pode usar uma fórmula, desde que o professor tenha fornecido essa fórmula. Não sendo assim, é melhor usar todo o mesmo procedimento que foi feito para chegar naquela fórmula. Ok? Vamos agora para um segundo exercício. Observem que a equação diferencial é a mesma, só que estamos acrescentando uma condição y0 igual a 3. y0 igual a 3 é denominado de condição inicial do problema. Essa condição serve para encontrar justamente o valor daquela constante que aparecia na solução geral da equação. Então, como já foi feito anteriormente, a solução geral desta equação diferencial é dada por y em função de x é 1 mais c elevado a menos x ao cubo sobre 3. Observem que é uma solução geral porque não está fornecendo-se o valor de c, uma constante que pode ser qualquer valor. Agora, quando se fornece uma certa condição, que chamamos de condição inicial, por conta do valor 0, y em 0, então, com essa condição, podemos encontrar esse valor de c. Isto significa que vamos encontrar uma equação particular que satisfaz esse sistema, dado pela equação diferencial e a sua condição. Então, vamos agora utilizar essa condição. Primeiro, eu preciso calcular a expressão de y em 0 na solução geral. Substituindo 0 no lugar de x, vamos colocar 1 mais c, que multiplica e elevado a 0, que vai dar 1. Então, essa expressão fica 1 mais c. Pela condição, 1 mais c vale 3. Se 1 mais c vale 3, a constante vale 2. E simples. Com isso, encontramos, então, a solução particular deste sistema.
Então, isso vai ser dado por 1 mais 2 elevado a menos x ao cubo sobre 3. Okay? Então, determinados problemas de equações diferenciais, se pode solicitar encontrar a solução geral quando não se fornece a condição, né? Então, a solução geral vai vir acompanhada de constantes. Essas constantes, uma ou mais, elas vão ser encontradas se é fornecida alguma condição, uma condição inicial. Como estamos falando de uma equação diferencial de primeira ordem, basta apenas uma condição. Se estaríamos falando de uma equação de segunda ordem, vamos precisar de mais outra condição, e assim sucessivamente, como veremos posteriormente. Bom, passemos agora para nosso terceiro e último exercício. Vamos encontrar a solução desta equação do resfriamento de corpos, que é uma equação linear não homogênea, de primeira ordem. Vamos multiplicar e isolar, né, o termo independente desta expressão, e aí podemos verificar justamente que se trata de uma equação não homogênea. O procedimento a ser feito é multiplicar por um fator. E neste caso, a variável não é mais x, é a variável t, de tempo, né? Então, vamos multiplicar por um fator que depende do tempo. Então, multiplicando por u em ambos os membros, vamos encontrar esta expressão. Logo, temos que colocar a nossa condição. Qual seria a condição? Que a expressão u que multiplica k, ele tenha que ser a derivada de u, isso aí tem que ser a derivada de u em relação a t. Se isso acontece, então estamos diante da derivada de um produto. Então, considerando u vezes k, ou k vezes u, du dt, então vamos transformar essa equação na seguinte expressão aqui, que é a derivada de um produto. Então, estaríamos falando da derivada de u vezes θ em relação a t. E aqui do outro lado, k t0 é uma constante, vezes u. A seguir, vamos integrar a integral de uma derivada, então vai ficar u vezes θ, e do outro lado a integral de kt0u mais uma constante. Vamos agora isolar o θ, porque o θ é a nossa variável principal da equação. Então, vamos ficar com 1 sobre u, que multiplica essa integral. Okay? Então, esta seria a nossa solução, por enquanto uma solução inicial que depende de u. E precisamos encontrar esse u. E esse u vai ser retirado a partir da condição que foi inserida. Então, vamos voltar para a nossa condição. Du dt é igual a u vezes k ou k vezes u. Separando variáveis, então vou passar dividindo u, vai ficar 1 sobre u dt é igual a k. E a sua integral é igual a k constante, e a sua integral sabemos que é o logaritmo natural de u. Integral de k em relação a x, a t no caso, né, variável t, vai ser k vezes t. Lembrem que aqui não há necessidade de colocar constante, tá? Porque isso, novamente, multiplicado com outra constante, vai virar uma constante única. Então, só vamos colocar dessa forma. Agora, o logaritmo natural é um logaritmo de base e, então eu posso colocar que u é igual a e elevado a k vezes t. Esse vai ser o nosso fator u, que vai ser substituído na solução. Então, substituindo, no lugar de u, vai ser e elevado a kt. No lugar de u, e elevado a kt. Lembrem que k vezes t0
esse K, que é uma constante térmica, e T0, que é a temperatura do meio ambiente, é constante. Então, pode sair da integral. A integral de E elevado a kt é E elevado a kt sobre K. Simplificando K, eu vou obter T0 E elevado a kt, que vai multiplicar 1 sobre E elevado a kt. Multiplicando agora, vai ficar T0, que é a nossa temperatura do meio ambiente, mais a constante dividido por E elevado a kt. É importante observar que quando T tende para o infinito, a temperatura do corpo, quando o tempo vai para o infinito, vai ser C sobre E elevado ao infinito. Isso vai tender para zero, então a temperatura do corpo vai ser T0. No final, ele vai esfriar até chegar na temperatura do meio ambiente, que é T0. Bom, aqui, talvez em alguns textos, ou alguns livros, ou como foi falado em uma das nossas videoaulas, essa constante pode ser colocada em função desse T0 e da temperatura inicial do corpo. Basta simplesmente pegar esta solução e substituir no lugar de T o zero, que é a temperatura inicial do corpo, que vai ser o θ0, vai ser igual a T0, C sobre E elevado a zero, que vai dar 1. Então, com isso, já encontramos que a constante é θ0 menos T0. Substituindo isto na solução, vamos encontrar a nossa solução da temperatura ou da superfície desse corpo. Esta seria a solução deste modelo de resfriamento de corpos. Fechamos aqui.